Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Laís Toledo, do marketing da TD Cínics. Eu estou aqui com o Evangelos e a Camila, que eles farão a apresentação. Evangelos, seja bem-vindo. Acho que já podemos começar. Oi, Laís. Obrigado. Já podemos começar, sim. Podemos Perfeito. Pessoal, iniciar? bom webinar. Obrigado.
Olá, boa tarde a todos. Me chamo Evangelos, atuo na TD Synnex, né, na área da engenharia. Trabalho com redes de segurança, né, e gostaria de explicar e fazer uma breve introdução no que iremos falar, tá bom? Nesse webinar. Daqui a nossa agenda. Primeiramente, falaremos sobre as certificações Extreme, e isso inclui a parte de switch, APs, roteamentos também, tá? E em seguida falaremos das certificações sem ser associados, mas voltando um pouquinho para o lado profissional, tá bom? Do colaborador que poderá receber treinamentos um pouquinho mais avançados, né? A Camila vai explicar também isso aí mais para frente. Não falaremos de nada muito técnico, né? Mas traremos um pouco do diferencial da Extreme na parte de suíte, de portal. Por fim, vamos mencionar também sobre treinamentos, né? Aqui na TD Synnex. Podemos separar em um pequeno resumo na trilha de certificações Extreme. Essas certificações são divididas em funcionalidades, tais como Switch, modelos de SD-WANs, de Actor Points. Então, vamos citar nesse primeiro momento, tá? O Associate, né? O que seria também para vocês. E é que vocês separem, né? Que temos a modalidade inicial, profissional, o expert. Então, aqui, deixa eu só consultar. No lado da esquerda, nós temos as tracks, né? Que são divididas entre sales e designer, a parte de wired, né? Que ela está relacionada a suites, wireless e applications. Então, applications, o que é a cloud do SD-WAN, né? Então, e a parte direita aqui, estamos trabalhando com 3 níveis de certificações, tá, pessoal? O Associate, e vocês separem que todos estão no mesmo, em níveis diferentes, né? Mas sempre trabalhando no mesmo segmento, tá bom? Então, Associate, Professional e Expert nesse canto. E aqui do lado, a gente fez uma trilhazinha, né? Como se fosse um fluxograma para entender como funciona de uma forma bem simples e resumida, tá? Para que não seja nada tão complexo. Então, ela vem de uma série do portal, tá? De associados. Então, inicialmente, você consegue fazer a certificação no portal, sendo partners ou até mesmo colocando e-mail pessoal, né? Então, todos os módulos que a gente apresentou no slide anterior, é possível, tá? Certificar inicial como associate. Tendo esse certificado, né, como associate, você já está apto para ir para o próximo nível, que é o professional, né? Então, aqui a gente deixa claro no semblantezinho, né, que é instalação e configuração, configurações avançadas, gerenciamento e troubleshooting. Por que a gente colocou três ícones aqui na frente, tá bom? Porque para que você consiga se certificar como professional, é necessário que você atinja 3 módulos, tá? Então, você conseguindo aprovação nos 3 módulos, você tem essa certificação. Isso equivale para AP, para Switch, para SD-WAN, tá? Então, aqui a gente está deixando claro e entregando um pouco mais a parte de Switch, tá bom? Então, vamos pensar que se você conseguir passar no módulo de configurações avançadas, gerenciamento e troubleshooting, você consegue a certificação professional, tá bom? Bacana. Então, deixamos nesse slide, basicamente, o QR Code do canal no YouTube. Por que que temos 2 canais aqui, tá, pessoal? É possível, no canal do YouTube, para quem tenha talvez um pouco de dificuldade com o idioma, fazer a tradução, né? Que é ativar a legenda e, com isso, automaticamente é possível fazer a tradução para quem entenda o conteúdo. E vídeo no portal, não apenas o vídeo no portal, mas se faz necessário com que você seja aprovado por questões, né? Então, você vai passar aí por algumas questões para que consiga fazer a certificação de associados. Então, o YouTube, caso tenha alguma dificuldade, né, no idioma, então, simplesmente ele consegue fazer essa tradução da legenda,
E no portal, se você já quiser diretamente também ver o vídeo em inglês, mas vale ressaltar que cada módulo no final você tem que fazer uma provinha, tá bom? E isso a gente está trazendo aqui do lado o quê? Switch, Fabric Connect, então Extreme Cloud, aqui Site Engineer, Cloud, SD-WAN, Extreme, então assim, vários cursos é possível, tá bom? Inicialmente todos estão acessíveis. Um pouquinho das vantagens inicial do portal, né? No caso de Associate, mais uma vez, tá? Treinamento modular gratuito baseado em vídeo, menor tempo para certificação, né? Nada tão complexo assim, né? Em alguns portais a gente às vezes entra e fica um pouco confuso, né? Com tanto conteúdo, não sabe nem onde que está a parte de certificações. Escolha ampliada de treinamento ministrado por instrutor, ou seja, cada módulo um instrutor, né? Diferente. Recertificação simplificada e gratuita, tá bom? E níveis de conquistas gamificados. Então, isso tudo você consegue encontrar no nosso portal da Extreme. E o interessante aqui são os módulos, né, que estão no portal. Então, aqui a gente dividiu Extreme Suite, estamos trazendo também o Fabric e também o Site Engineer aqui. Então, basicamente, quais são os pré-requisitos e o que você pode fazer, tá bom? Então, tem uma linhazinha do tempo. Nisso aqui não tem uma sequência certa, você pode começar por qualquer um, tá bom? E falaremos agora um pouquinho sobre os suítes e gerenciamentos, né? Seguindo com os desafios atuais, o que temos de serviço pela Xstreaming, tá bom? Não vamos aprofundar muito, tá bom? Os desafios de hoje, que hoje sabemos que é o gerenciando custos, aumento a complexidade de rede, falta de visibilidade. Quando a gente fala isso, estamos trazendo isso em tona o gerenciamento, tá bom? E aqui do lado, a visão da Extreme para a empresa. Gerenciamento unificado com ou sem fio, né? Então, já deixa claro que a gente está falando de APs também. Fácil a doação de novos casos de uso, dimensionamento eficiente de redes e serviços. E um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas também um portal, né? Com várias dúvidas, caso a pessoa de implantação tenha. Então, a gente tem, né? E trabalhamos com várias linhas de switch, né? Então, vocês separem que aqui a gente tem a linha 5000, né? Começando 5320, cada uma com seus periféricos, né? Com as suas interfaces diferentes. Isso aqui é só para ter uma visualização e sempre representando pelo roxinho, né? Então, aqui a gente está colocando, você seleciona o caso de uso da implantação, altera o caso de uso quando os requisitos evoluem, então é possível reutilização de hardware sem remoção e substituição, tá bom? Então, aqui são os casos de uso que nós temos. E o que fica interessante também, que isso demanda muito serviço, que seria o quê? Gerenciamento de serviço, de licenciamento. Então, aqui a gente tem ativação em massa de licenças, né? Select Suite, Select License Primes, Activation. E aqui a gente está falando das entradas, né? Como, por exemplo, para facilitar um pouco isso aqui, podemos pensar como se fosse suítes, a partir de suítes de acesso. Então, a gente tem portas PoE, né, para alimentação de APs, a suíte de distribuições e também falamos de linhas premiums, tá? Isso aqui todos vocês podem reparar, todos os equipamentos que estão aqui são equipamentos com PoE, então tem toda a sua voltagem, tem aqui também as velocidades de porta, tá bom? Deixa eu um passinho a mais. Maravilha. E aqui a gente já está falando de suítes de grande capacidade, né, pessoal? Podemos entender que poderiam ser suítes também de rede metro. Então, as velocidades de 10 GB, né, de 100 GB. Então, a fonte, né, redundante ACDC. Então, são suítes que vão desde acesso até suítes uma magnitude um pouco maior. Aqui, simplesmente para simular, que é a mesma fala, né, que eu acabei de falar, que são suítes de acesso. Aqui a gente pode simular que com toda a planta hoje que nós temos da Extreme, é possível que você tenha um escritório, né,
com a sua linha, a gente está colocando algumas linhas representativas aqui. Aqui, como se fosse uma matriz, né? um hub spec, mais ou menos, e um data center, tá? E aqui, obviamente, a linha premium maior aqui, né? A série 8000, fazendo referência na parte de data center. E aí, para que a gente só fale um pouquinho, né? Não digo nem tão tecnicamente, mas falamos até aqui, né? O Evangelos explicou um pouquinho das linhas, dos suítes, principalmente das certificações, né? Que é super interessante. Mas quais são os benefícios que estamos trazendo com a linha da Xstreaming aqui para dentro, né? Então, eu achei interessante a gente falar um pouquinho, uma demonstração de portal, tá? Eu não quero que seja nada tão técnico, né? Mas penso eu que grande parte dos que estão acompanhando aqui tem um pouquinho de conhecimento nas questões de... Só para a gente simplificar aqui, qual que é a proposta, tá? Vamos pensar que eu tenho um escritório novo, algo novo, né? Então, vamos colocar aqui a criação de perfis e descobertas de rede, tá? Aqui são algumas linhas de switch, tá? Alguns modelos. E a proposta seria o quê? A criação de um site. Um site, obviamente, ele é atrelado por um mapa, que a gente vai explicar aqui. Então, criação de parâmetro para a gente ter uma autodescoberta, intervalos de descoberta, e também o que esse mapa nos traz, né? Que é o famoso mapa de topologia. Aqui eu estou trazendo para vocês o quê? Um cenário de simulação, tá? Reparem, centralizados, nós temos uma topologia com alguns modelos, tá? Que são aqueles modelos que colocamos anteriormente, cada um com seu IP, tá? Fazendo link aggregation, passando VLAN e tudo mais. Então, a gente só trouxe uma topologia. Vamos pensar que isso aqui foi uma topologiazinha assim, desenhada num papel de pão, tá bom? E na parte direita nós temos o quê? Simplesmente falando que é necessário com que criemos uma community, uma public, uma private, né? Para visualização e para alteração. Além disso, temos o quê? As credenciais de acesso. Essas credenciais de acesso são basicamente um telnet, que hoje não é tão utilizado, mas vamos falar de um SSH. Então, memorizem aqui comigo essa topologia para a gente ver tanto que é simples ter um caso de uso, tá? Colocando aqui credenciais de acesso. O primeiro passo, que é tão simples, reparem que aqui já temos, né, algumas credenciais de SMB, que a parte da esquerda seria o quê? Credenciais de CLI, e na parte direita aqui, a gente está atrelando, tá bom? O que seria isso aqui. Vamos voltar um pouquinho para entender o que ADD CLI credencial. Na description aqui, eu simplesmente estou colocando um nome personalizado, tá bom? Username, eu posso colocar um modelo do meu switch ou algo que eu tenha alguma familiaridade que eu não esqueça. O type, que nem eu comentei com vocês, podemos ter um SSH, um telnet, tá bom? Então, como vocês já sabem, como qualquer outra linha, além de ter o acesso, podemos ter o quê? Os privilégios de enable, né? E as de configurações mais avançadas, como se fosse, vamos voltar atrás, um outro fabricante, um confit, tá bom? Então, basicamente, a gente criou uma credencial. Em seguida, essa credencial ela tem que ser associada aonde? Num profile. Então, eu crio um profile, eu vou falar qual que é a minha versão, né, de SMP. Para a escrita, eu estou utilizando uma community, desculpa, para a lida, né? Read aqui um public, write um private, né? Faz todo sentido, só de falarmos isso aqui. E aqui são as CLIs credenciais que colocamos aqui a parte da esquerda, tá bom? Então, para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão, fizemos essa criação. Em seguida, vamos pensar que eu tenho que criar um novo site. Um novo site, uma nova organização. Eu tenho o supermercado X, só que eu sei que esse supermercado X, ele se comporta em várias cidades, né? Então, Evangelos, eu falo de Minas. Então, aqui a gente tem o Triângulo Mineiro. Então, eu tenho Uberlândia, tenho Uberaba, né? São Paulo, então Campinas, a Grande São Paulo. Então, eu posso fazer essas divisões dentro do quê? De um novo site.
E aqui embaixo, além disso, eu coloquei um Extreme Lab, né? Só para ficar mais fácil a compreensão, mas a gente pode selecionar alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Automatic ADD Devices, os traps que eu tenho um servidor de syslog, eu quero reter, eu quero guardar esses logs, então é possível ter o archive. Então, ADD to Map eu também já consigo provisionar. Feito isso aqui, vamos falar um pouquinho de descobertas de rede. E isso, na minha visão, fica muito mais simples. Eu criei esse site, eu tenho essa organização, tá bom? E como que eu vou trazer essa comunicação até o meu portal? A gente vai falar agora de L3, tá bom? L3 nós podemos ter um range de IP, a gente tem um intervalo de descobertas, ou se eu quiser colocar um barra 20, um barra 32, eu vou colocar um seed address, tá bom? E aqui é um exemplo somente, ó. Eu coloquei um seed address nesse modelo anterior, e aqui a gente já consegue ver, ó, tendo L3, tendo uma comunicação L3, pessoal, ele já consegue verificar, né, que existe esse elemento. Esse elemento é o quê? É um switch que conseguiu ter acesso à minha cloud, né? Ou, no caso, eu estou tendo uma cloud private aqui, né? A gente subiu um laboratório. Mas reparem aqui, ó, os profiles que eu tenho ao lado, o que é esse 192.168.2.2? O que é esse Discover? O que ele trouxe para mim? Ah, não, eu entendo que isso aqui é um modelo Switch 3500, né? Então, RS 3500, e eu já fiz o profile dele, que a gente viu no início, eu associo, eu atrelo esse profile, e aqui a gente já está passando um pouquinho mais rápido para não ficar falando tão tecnicamente nesse benefício, né, da ferramenta, que a gente já tem alguns suítes já trabalhando diretamente no meu mapa, diretamente em tudo que a gente fez ali em cima. Então, reparem aqui comigo, a bagunça que ficou. Depois que ele faz o auto-discover e ele traz isso para nossa planta, ele não sabe como que é a organização. Essa organização nós devemos fazer, tá? Aí eu vou voltar só um pouquinho aqui, pessoal, só para a gente lembrar de como que ficou essa topologia, tá? Então aqui está tudo certinho. Ele trouxe um auto-discover tudo certinho. Eu associei os profiles. Como que eu vou fazer para que fique da mesma forma? Voltando aqui um pouquinho. Vou passar a página, basta arrastar. Então, você vai visualizar aí no seu monitor à esquerda, né, a topologia que você fez, ou se desenhou também, e simplesmente vai arrastando. Olha que interessante, ela está trazendo os modelos, os IPs, e reparem que ela traz também endereçamento de interface. Isso para uma operadora, para o material, é sensacional. A gente não tem que ficar se preocupando com topologia física, lógica, todas as vezes, né? Então, isso é muito interessante porque eu confesso para vocês que eu consegui subir isso num lab e também em outros clientes, né? Quando você consegue provisionar esses IPs diretamente com a cloud, em minutos, em horas, vai depender também, né, do projeto. Mas com isso você já tem isso tudo aqui. O que eu posso trazer mais de visualização? Olha que interessante. Reparem que na minha guia de Network Details aqui, eu tenho o quê? Mapping, Link, VLAN, lag. Então, se eu colocar aqui que eu quero visualizar quais são os switches que tem a VLAN 192, olha que interessante. Ele consegue simplesmente me mostrar quais são as VLANs e, além disso, ele consegue trazer para mim pela corzinha, né? Então, às vezes, não tem aquele trabalho de eu ter que ficar procurando. Ah, será que eu estou numa rede aqui? Será que essa VLAN 92 passou em todos os suítes? Será que está na minha rede metro? Como que está isso aqui? Então, com isso aqui você consegue ver. Vamos pensar que não existe essa VLAN tag aqui, nesse terceiro elemento aqui. Obviamente, não marcaria um roxinho. Com isso, você ganha tempo, demanda um esforço maior, né? Às vezes, até mesmo de troubleshooting que a gente está falando aqui. Isso tudo atrelado ao portal de gerenciamento, e olha que estamos falando apenas de suíte, tá, pessoal? Ah, e aqui, saindo um pouquinho do técnico, né? A gente está trazendo o plano da Extreme com algumas modalidades de aprendizagem, tá? Então, para que a gente pegue um pouquinho do que foi falado lá atrás, né? No comecinho do slide com o que está tendo aqui agora,
uma forma bem básica, estamos tendo 2 tipos de especialistas de certificação, né? A Camila vai falar um pouquinho também sobre a formação, mas basicamente temos o programa de treinamento profissional, né? Falamos do profissional, que é a trilha depois do associate, você tem o profissional e a gente tem o especialista. O especialista ele ainda está chegando. Para roadmap, eu acho que esse ano, tá bom, pessoal? Mas focando, então, um pouquinho mais na questão de profissional aqui, tá? O programa de treinamento Extreme Profissional foi projetado com um currículo modular para engenheiros que buscam maior proficiência em habilidades técnicas, instalações e configurações, ou seja, realmente o analista do BIT, né, que fica lá varrendo, né, que tem um know-how técnico para isso, configurações avançadas, administração e solução de problemas. E isso está incluso, tá, nos treinamentos que falaremos. E os níveis, instalação e configuração, né, então já é um profissional que fica apto para fazer instalação e configuração, gerenciamento, configurações avançadas, estamos falando de troubleshooting também, que é mais que essencial no profissional de hoje em dia, tá bom? Aqui tem a trilha da Xstreaming, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí, caso vocês queiram posicionar o celular, tá? Só para pegar qual que é esse link. Então, você apontando diretamente para essa URL aqui, você é direcionado ao portal, tá, da Xstreaming. Basicamente, coloque um e-mail, uma senha, seja e-mail corporativo, pode ser um e-mail também pessoal, né? Conheça um pouquinho dessa trilha, né? Verifique que ela não traz só a questão de suíte, que é o que a gente hoje mais abrange, né? Que é o carro-chefe, sem dúvida nenhuma, mas conheça um pouquinho hoje do que é essa trilha, o que ela consegue te trazer inicial, né? Os materiais são sensacionais. E com isso, eu finalizo a minha parte, tá? Da apresentação da Xstreaming, de produtos, de suíte, do portal, que a gente viu, é sensacional, né? E com isso, Camila, fica à vontade, tá bom? Eu vou passando o slide aqui para você. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, muito conteúdo aí, né? O Evangelos falou bastante sobre a solução. Quem tiver alguma dúvida e quiser colocar aí no chat, pode colocar aqui no final, a gente vai respondendo. E para quem não tem nenhuma dúvida agora, mas que queira perguntar depois, eu vou passar aqui no chat também os e-mails que a gente pode responder as dúvidas de vocês ou também solicitação de alguma oportunidade que vocês tenham em vista, tá? Pode passar. Bom, eu sou a Camila Kelly, eu tô aqui representando o time comercial da TD Synnex na parte de serviço, suporte e treinamento. A TD Synnex, para quem não conhece, é um distribuidor de tecnologia. Nós somos gigantes e representamos os fabricantes, dentre eles Extreme, que é o que a gente está falando, mas a gente atua também com diversos fabricantes no portfólio. Nós não somos só Brasil, né? Nós também trabalhamos muito perto com o México, então, além do instrutor, o Evangelos, engenheiros aqui do Brasil, a gente também tem instrutores que nos apoiam a nível Latam, no idioma em espanhol, em inglês também. Nós capacitamos já mais de 4.000 alunos, tá? Então, querendo ou não, traz um peso no mercado, né? Quem faz um treinamento com a gente, quem é parceiro nosso, inclusive até pela diversidade que a gente tem no portfólio. Então, toda vez que vem uma demanda, a gente verifica internamente, como que a gente pode apoiar da melhor forma. Nós não só vendemos curso, assim como o Evangelos comentou aqui, como da Extreme,
a gente também atua com outras verticais de serviço, tá? Então, nós não somos só uma escola de treinamento. A gente tem experiência com isso, com os instrutores, né? Os treinamentos, eles não são só gravados, eles são ao vivo, em tempo real. Então, o aluno, ele tem interação ali com o profissional que domina. A gente tem uma infraestrutura que nós temos laboratórios próprios, calendário próprio também, não somos revendedores só apenas, nós desenvolvemos aqui dentro, tá? Também temos o programa de flexibilidade, que são os seminários, workshops, transferência de conhecimento, e nós temos também os recursos, que são plataformas. Aí no próximo slide até fala quais são os nossos recursos. Nós temos a plataforma AVEX, que é a nível Latam. Nós temos um calendário compartilhado também com outros países para quando a gente não... Vamos supor que a gente não consegue atender um determinado treinamento em português. Então, lá nesse calendário completo, ele já tem as opções para quem deseja também fazer um treinamento ali específico, mas que tenha em inglês, em espanhol, e caso mesmo assim a pessoa não consiga, a gente tem o serviço de tradução simultânea, tá? Para melhor aproveito no decorrer do treinamento. E a gente tem também um portfólio de treinamentos oficiais. Aqui é mais é um convite até, né? Para quem quiser visitar a gente, visitar as nossas instalações, nós temos 2 salas de aula para treinamentos presenciais em São Paulo. Tem serviço de coffee break também durante o treinamento. A gente também tem os treinamentos online, que hoje a gente fala que 90% da nossa entrega está sendo online, em tempo real. Não só porque a gente criou dessa forma, não, é porque por conta da demanda mesmo, pós-pandemia, cresceu muito a demanda por a preferência, né, ser online. E as nossas plataformas de ensino através de Zoom, Cisco e Microsoft Teams também. Para quem quiser solicitar um orçamento do que o Evangelus apresentou, falando sobre a trilha de certificação, nós podemos encaminhar, tá? Esse é o e-mail, treinamento.br@tdcinex.com, tanto para treinamentos oficiais quanto customizados. E também, para quem precisa de serviços profissionais, não só para você mesmo, mas para o seu cliente, desenvolver junto com a gente. Nós não somos concorrentes, para deixar muito claro, nós não somos concorrentes de parceiros, tá? A gente faz o white label, tá? Não tem concorrência, então a gente pode marcar uma call, uma reunião, para alinhar expectativas do cliente e também para saber, até que ponto que a gente consegue atender. Caso a gente não consiga atender, a gente subcontrata vocês mesmo que são parceiros, tá? E eu agradeço aqui pela presença de cada um. E agora a gente vai ter um QR Code, acho que é o próximo, Se vocês conseguirem, quem não conseguir, pode colocar aí no chat, fala, ó, preciso de ajuda, mas é só ler esse QR Code, vai ter um formulário, só preencher esse formulário, que aí a gente vai fazer um sorteio. A Fernanda vai conduzir também, né, Fer? Sim. Pessoal, quem O tiver sorteio. algum problema com o QR Code, eu acabei de enviar o link no chat. Mas qualquer questão que vocês tenham, só informar aqui que a gente ajuda. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida?
Gente, se alguém quiser que abra o microfone também, eu consigo aqui para vocês falarem, tá? Só informar no chat. Alguém aqui que está participando já trabalha com Extreme? Ah, legal. É uma boa oportunidade para entrar aí nos nossos portais de treinamento gratuitos, no portal do fabricante também. Quem será, né, que vai ser o sortudo? Ou a sortuda. A gente já tem 6 respostas, 7 agora. Temos 11 participantes. Esperar mais um pouquinho, gente. Gente, lembrando, quem for sorteado, eu vou enviar um e-mail para vocês poderem preencher com os dados, o endereço para envio do brinde, tá? Bom, eu vou aguardar mais uns 3 minutinhos. Não sei se tem mais alguém, porque temos 7. Guardar até 3h40. E aí, 3h40 eu faço o sorteio. Pessoal, alguém mais vai responder? Temos 8 respostas e 11 pessoas aqui no chat. Bom, pessoal, eu fechei em 8 respostas. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem o sorteio. Se alguém puder avisar quando aparecer. Você já vem minha tela?
Eu tô vendo. Sim. Tá. Então eu vou girar aqui pra gente ver quem vai ser o sorteado. Bom, pessoal, vou rodar aqui de novo, porque o Eduardo é TD. Certo, Eduardo? Beleza, vou rodar de novo. Bom, e Trevisan, parabéns. Eu vou entrar em contato para a gente pegar as suas informações. Alexei, sorte. Parabéns, eu entro em contato com você por e-mail para pegar seu endereço e para a gente poder enviar o seu brinde, tá? Vocês querem. Alguém mais tem alguma pergunta? Os speakers querem falar alguma coisa? Última palavrinha. Camila, Evangelos, Gustavo, querem falar alguma coisa? Não, Fernanda, tudo certinho por aqui. Então é É isso. só agradecer mesmo a participação de todos. É muito legal agora aqui, né? Esse jogo. Fiquei na torcida aqui. É legal porque quebra um gelo, mas, gente, estamos à disposição, tá? Para qualquer oportunidade. E não deixem de atender aí demanda de Extreme, que seja outro vendedor também, pode chamar a gente. É isso. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.